É possível você criar um processo automatizado de gestão financeira na sua empresa e melhorar os seus resultados? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como efetivamente isso é possível e por que você precisa pensar na gestão financeira automatizada do seu negócio. Bem, primeiramente, por que você precisa automatizar uma série de tarefas dentro da sua empresa? Bem, nós sabemos claramente que a atividade financeira dentro do nosso negócio ela é essencial para nós termos resultados. O que ocorre é que, apesar de ser essencial, nós empreendedores muitas vezes temos uma dificuldade de lidar com essas questões relacionadas a números. É muito fácil você se perder em relação a isso. Você pode se perder em coisas relativamente simples, como por exemplo, se o cliente fez um pagamento, se você efetivamente recebeu aquele valor, se aquele cliente está inadimplente ou não, enfim, uma série de fatores que eles podem ser saneados através de uma gestão automatizada. Na gestão automatizada, primeiramente, você vai desenhar como que são os seus processos internos. E aí, desenhando esses processos, você vai dizer exatamente da forma automatizada como é que você quer que as coisas de fato ocorram. Você consegue, por exemplo, através de um sistema que fica nas nuvens, ou seja, você não precisa deixar instalado o sistema na sua máquina e, consequentemente, você correria o risco de perda de dados, o que não é nada legal, né? Convenhamos, né? Quem quer perder dados, né? Mas qual é o risco que você tem hoje de ter um sistema instalado na sua máquina? É justamente esse, né? É o sistema que, por exemplo, você corre o risco de perder os dados. Então imagine, por exemplo, você ter que ficar fazendo todo o processo de backup, frequências de backup, sendo que você tem um sistema que o sistema vai estar nas nuvens, estará nas nuvens e você simplesmente vai usar esse sistema em tempo real e, consequentemente, você não tem essa perda. E aí, utilizando esse sistema, você cria um fluxo de cobrança, onde você diz vários fatores preponderantes em relação ao seu negócio. Por exemplo, qual é a cadência de cobrança, quando que o envio vai de fato acontecer, quais são os e-mails que vão ser enviados dentro desse processo de cobrança e, consequentemente, isso gera dentro da sua carteira de cobrança muito mais facilidade para que você possa evitar o problema de inadimplência. Muitas vezes a inadimplência acontece pelo fato da pessoa não ser lembrada em relação àquela cobrança que ela tem. Então, aquele valor que ela tem que pagar, se ela não é lembrada, acaba ficando no esquecimento, não entra no fluxo de caixa dela, ou se entra no fluxo de caixa, como ela não tem um processo de cobrança, né, daquele valor, então se ela não pagar, ninguém vai falar nada, consequentemente fica em segundo plano. E aí, o que acontece na sua empresa quando você não recebe? Se você não recebe, obviamente, isso vai influenciar negativamente no seu caixa, né? Inclusive, as empresas que têm problemas de caixa são empresas que não vão prosperar. Então, ou seja, cuidar do caixa é fundamental. E sem um sistema automatizado, você vai ter problemas em relação a isso. Também você tem todo um processo de fluxo dessa cobrança depois que acontece o pagamento ou não pagamento. No caso do não pagamento, você pode criar uma cadência de envios e até um procedimento específico. Se você de repente vender algum tipo de serviço onde é liberado o acesso para o seu cliente, você consegue conectar, por exemplo, o valor recebido com a condição de ele vai ter ou não acesso ao seu serviço, por exemplo. Tudo depende de cada um dos seus negócios, né? Mas você precisa entender como efetivamente isso pode ser interligado à entrega do que você faz, daquilo que você está vendendo para o seu cliente. Consequentemente, dentro desse processo de cobrança, você consegue, por exemplo, ganhar o quê? Você ganha no aspecto da eficiência da cobrança, diminuindo claramente ali a sua inadimplência e também diminuindo claramente o custo. Esse custo não operacional que você tem nessa atividade de cobrar. Aliás, não só na atividade de cobrar, mas em todo o processo de gestão financeira. Porque nesse processo, por exemplo, de valor que é dado baixo do seu controle, você consegue conectar isso com o seu sistema de gestão financeira e ganhar eficiência dentro dessa operação. Ao ganhar eficiência nessa operação, você diminui claramente o seu custo. Então, por exemplo, aqui na nossa empresa contábil, nós conseguimos tocar centenas de clientes que nós temos que fazer cobrança recorrente. Com um sistema, conseguimos tocar com uma única pessoa dentro do financeiro. E ela tem várias atribuições, não é só cobrança, não. Ela tem várias atribuições, ela faz toda a gestão financeira, não somente dessa empresa contábil, mas de outras empresas que nós temos aqui no grupo. Sozinha ela consegue tocar isso, por quê?
Porque nós temos um sistema eficiente, um sistema que permite, por exemplo, todo esse processo automatizado. Então você já sabe, por exemplo, que você consegue ter redução de custo ao utilizar um sistema automatizado. Você consegue desenhar todo o seu processo e criar um fluxo personalizado para a sua necessidade. Você consegue determinar as cadências de cobrança, qual vai ser o procedimento, inclusive você consegue conectar todo esse processo com todo o seu sistema de gestão financeira. E você consegue, consequentemente, diminuir a inadimplência por utilizar automações. Automações que permitem, inclusive, você criar um processo humanizado. Ou seja, na prática, a pessoa ela não vai entender que está falando com um robô, alguma coisa assim que desconecte com ela. Mas você consegue humanizar todo esse processo. Então, se você consegue fazer tudo isso, o que efetivamente está faltando para você conseguir, então, ter resultados com o sistema de gestão? O que está faltando para você adotar uma cobrança automatizada? Acho que o que está faltando talvez é alguém que entenda claramente o seu negócio para poder indicar essas soluções para você. Nesse respeito, eu quero deixar para você o pessoal da Yugo, que eles são especializados dentro desse processo. Eles vão saber exatamente entender como é que a solução deles pode se encaixar dentro do seu negócio. E, consequentemente, vão criar um processo automatizado, personalizado para a sua empresa. Isso vai fazer uma grande diferença. Então, ou seja, quando você contrata uma empresa que conhece sobre isso, isso vai fazer uma grande diferença, porque essa empresa tem uma solução que é específica para uma necessidade. Ao invés de você ficar com um sistema instalado no seu computador, correndo o risco de perder dados, de simplesmente dar algum problema na sua máquina e você não conseguir acessar os dados. Ou se você perde a portabilidade de você, por exemplo, acessar esse sistema de onde você quiser. Eu posso daqui do meu escritório, como estou gravando agora, acessar, da mesma forma que eu consigo acessar o sistema da minha casa ou até mesmo enquanto estou viajando. Isso é um sistema de gestão na nuvem, onde você tem nas mãos de uma empresa que é especializada nisso e que ainda te traz um ganho sobre o ponto de vista de você ter redução de custos. Não só o custo na operação, mas também nos custos de cobrança. Isso vai fazer uma grande diferença para você. Então, conheça um pouco mais sobre o trabalho deles, faça contato com eles que eles vão te ajudar a entender o que é melhor para a sua empresa, assim como ajudaram a entender o que é melhor aqui para a nossa empresa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida adicional, pode deixar seus comentários aqui. Vai ser um prazer te ajudar e até um próximo conteúdo.